Olá, meus amigos! Estou aqui hoje para dar uma dica a você que está se preparando para os concursos de analista do INSS e de auditor fiscal do trabalho. Quero conversar sobre a aposentadoria devida às pessoas portadoras de deficiência, cujas regras foram recentemente introduzidas pela Lei Complementar número 142. Vamos lá! O parágrafo 1º do artigo 201 da nossa Constituição, ele veda a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria pelo RGPS. Em outras palavras, a Constituição exige que as regras para a aposentadoria sejam as mesmas para todos os trabalhadores. Porém, este mesmo parágrafo, ele excepciona duas situações. Quais são elas? São os trabalhadores que estão expostos a agentes nocivos prejudiciais à sua saúde ou à sua integridade física e as pessoas portadoras de deficiência. Isso significa dizer que esses dois grupos podem ter requisitos e critérios diferenciados previstos em lei. No primeiro caso, das pessoas que trabalham com exposição a agentes nocivos, a previsão está lá nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213. É a aposentadoria especial. No segundo caso, das pessoas portadoras de deficiência, embora esta possibilidade de requisitos e critérios diferenciados já estivesse prevista no texto constitucional há um bom tempo, não havia ainda normas que definissem como se daria essa aposentadoria. Essas normas vieram agora com a publicação da Lei Complementar 142, que, embora já tenha sido publicada agora no começo de maio, ela entra em vigor apenas daqui a 6 meses, ok? Mas como já temos aí uma lei publicada, vale a pena a gente conhecer esses requisitos, pode ser objeto de cobrança em prova. Primeiro ponto, a gente precisa entender quem é que a Lei Complementar 142 considera como deficiente. São aquelas pessoas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Impedimentos esses que, integrados com outras barreiras, impedem digamos assim, a integração plena na vida em sociedade. Tá certo? Essa é a pessoa que vai ser considerada deficiente para fins de obtenção de uma aposentadoria com requisitos e critérios diferenciados. Você pode estar se perguntando, impedimentos de longo prazo, o que vem a ser longo prazo? A lei complementar não define. A lei que trata do BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, essa lei também trata do conceito de deficiente e ela traz lá o conceito de que serão considerados de longo prazo aqueles impedimentos que produzam efeitos por 2 anos ou mais. Ok? Fica aí essa dica, embora, como eu disse, a Lei Complementar 142 ela não diga o que se considera um impedimento de longo prazo. Esses deficientes, como é que funcionará a aposentadoria para eles? Essa deficiência, ela pode ter 3 níveis. Ela pode ser grave, ela pode ser moderada, ela pode ser leve. Quem é que vai avaliar essa deficiência? É a perícia médica do INSS. E aí você deve estar se perguntando, o que é uma deficiência grave? O que é uma deficiência moderada? O que é uma deficiência leve? A lei não define. Ela afirma que essa definição deve ser feita pelo regulamento. E claro, quem vai aferir a presença dessa deficiência em níveis grave, moderado ou leve é a perícia do INSS. E a lei afirma que essa perícia deve ser não apenas médica, mas também funcional. Então, avaliação pericial a cargo do INSS, que não é apenas uma perícia médica, mas é uma perícia médica e também funcional. Bem, e quais são esses requisitos diferenciados? Como é que vai ser concedida a aposentadoria a essas pessoas portadoras de deficiência? A lei coloca 4 situações. Vamos lá. Primeiro, ela fala em 3 possibilidades de aposentadoria por tempo de contribuição. Então a lei diz o seguinte, olha, se a deficiência for grave, o deficiente pode se aposentar após 25 anos de contribuição no caso do homem, 20 anos de contribuição no caso da mulher. Se a deficiência for moderada, o deficiente pode se aposentar após 29 anos de contribuição no caso do homem, 24 anos no caso da mulher. Se a deficiência for leve, a aposentadoria vai acontecer aos 33 anos de contribuição para o homem, aos 28 anos de contribuição para a mulher. Então temos aí
três aposentadorias por tempo de contribuição diferenciadas, tá certo? Devidas à pessoa que tem deficiência grave, moderada ou leve. Repetindo, se a deficiência é grave, a aposentadoria se dá aos 25 anos de contribuição para o homem, 20 anos de contribuição para a mulher. Se a deficiência é moderada, a aposentadoria se dá aos 29 anos de contribuição para o homem, 24 anos de contribuição para a mulher. Se a deficiência ela é leve, a aposentadoria se dá aos 33 anos de contribuição para o homem, 28 anos de contribuição para a mulher. Mas a lei vai além e ela prevê uma aposentadoria por idade com requisitos diferenciados para o deficiente. E ela diz o seguinte, que a pessoa portadora de deficiência, qualquer que seja o nível dessa deficiência, então tanto faz se é uma deficiência grave, moderada ou leve, ela pode se aposentar por idade aos 60 anos de idade, se homem, 55 anos de idade, se mulher. Claro, esses requisitos aí são somados a uma carência de 180 contribuições. Logo, o deficiente do sexo masculino precisa comprovar 60 anos de idade, mais o recolhimento de no mínimo 180 contribuições mensais, que é o requisito de carência. A lei, ela afirma o seguinte, essas aposentadorias por tempo de contribuição, qual é a renda mensal dessas aposentadorias? A lei afirma que a renda mensal corresponde a 100% do salário de benefício. No caso da aposentadoria por idade, a regra é a mesma, aplicada à aposentadoria por idade de uma forma geral, ou seja, 70%, a renda mensal é calculada da seguinte forma, 70% do salário de benefício mais 1% a cada grupo de 12 contribuições mensais. Tá certo? A lei também afirma que o fator previdenciário vai ser aplicado facultativamente, ou seja, ele vai ser aplicado caso contribua para a melhora do benefício devido ao deficiente, ok? A lei também diz que esse tempo de trabalho como deficiente, ele pode ser objeto de contagem recíproca. Ele vai ser reconhecido não apenas pelo regime geral de previdência social, mas também pelos regimes próprios de previdência social. Então, um regime, ele vai reconhecer o tempo de trabalho na condição de deficiente, ainda que tenha sido prestado a outro regime previdenciário. A lei afirma, para a gente finalizar, ela afirma que esses critérios diferenciados não podem ser acumulados com os critérios diferenciados lá da aposentadoria especial. Então, chega-se à seguinte conclusão, ou o segurado vai ter aposentadoria especial por conta da sua exposição a agentes nocivos, ou ele vai ter a aposentadoria como deficiente. Esses requisitos diferenciados, eles não podem ser acumulados. Tá certo? Então, tá aqui um resumo rápido das novidades trazidas pela Lei Complementar 142 no que toca à aposentadoria devida às pessoas portadoras de deficiência. Espero que te ajude, fique firme nos estudos, conte comigo.